a todos. Agradecemos a Jesus, aos mentores amigos, a oportunidade que nos dão de podermos estudar e partilhar o estudo. Então foi-nos proposto um tema muito interessante e mesmo com esta apresentação deste livro, vamos perceber que tudo começa aqui. Sabemos nós quem somos? A questão é, quem és? Energia negativa ou energia positiva? Temos consciência dos seres que somos? Sabemos qual é a finalidade da nossa existência? O porquê de nos acontecer tantas situações ao longo da nossa vida, do nosso percurso? Sabemos que somos responsáveis? Sabemos que podemos mudar? Acima de tudo, perceber quem somos, o que estamos aqui a fazer e para onde vamos, qual a finalidade da nossa existência. É tão importante nós refletirmos verdadeiramente em nós, sobre nós. Quando refletimos sobre nós próprios, podemos perceber que o ser humano é muito complexo e que pode ser avaliado sobre diferentes visões. A visão científica, a religiosa, a filosófica, a holística. Cada visão tem as suas particularidades e abordagens que enfatizam as cores da sua própria proposta ou linha de pensamento. No entanto, existe um ponto de convergência, aceito pela maioria das visões, que é a componente energética do ser humano e a sua interligação com a natureza e com os outros seres da criação. Nós ouvimos falar tanto e cada vez mais de energia. E já falamos que somos seres de energia, mas precisamos de perceber também o que é isto. Então Nikola Tesla, inventor e físico, disse-nos isto: se você quer conhecer os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Então, não tem só a ver conosco. E nós, seres humanos, fazemos parte integrante do universo. O que ele nos está a dizer é que tudo no universo, tudo, é energia, frequência e vibração. Tudo. Então, somos muito mais do que aquilo que percebemos. E os físicos quânticos descobriram que os átomos físicos são feitos de vórtices de energia que estão constantemente girando e vibrando, cada um irradiando sua própria assinatura energética única. E o nosso corpo é formado por 7 octilhões de átomos e possui cerca de 10 trilhões de células. Vejam a vibração que cada átomo gera em nós. Portanto, se realmente nos queremos conhecer, devemos ter em atenção que na realidade somos seres de energia e vibração, irradiando a nossa própria assinatura energética única. É único, nós somos únicos. Então compreendemos agora que todos nós somos energia, irradiamos a nossa própria vibração. Mas de onde vem essa vibração? O que é que influencia essa vibração? O que poderá ser?
E aí é que está a nossa inconsciência, nós não percebermos que somos nós próprios que geramos a nossa própria realidade. Somos nós próprios que geramos em nós o estado de saúde ou de doença, de felicidade ou de infelicidade. Então percebemos que os pensamentos são energia e, através dos pensamentos, vai-se gerar sentimentos e emoções. E isso vai influenciar todo o nosso corpo físico, porque tudo é vibração. Estudos demonstram que emoções positivas, vibrando em conjunto com sentimentos de paz interior, podem levar a uma experiência muito benéfica para a pessoa que emite estas emoções e para as que estão ao seu redor. E nós percebemos quando entramos aqui que a frequência desta casa é diferente de outros locais comuns. Sentimos aqui um bem-estar, uma paz. E isto é sinal de vibração. Porque nós estamos todos numa sintonia de prece, de pensamento positivo. E isto vai gerar um ambiente, uma vibração no próprio ambiente. Então nós percepcionamos. Se estivermos atentos, nós percepcionamos tudo isto. Em nós próprios. Se estivermos atentos a nós próprios, quando estamos com pensamentos positivos, que sentimos nós? Bem-estar. Mas se estamos com pensamentos negativos, que sentimos nós? Mal-estar. Vibração. É isto. No nosso nível subatômico, a frequência vibratória muda a manifestação da realidade física? De que forma? Sabemos que quando um átomo muda o seu estado, ele absorve ou emite frequências eletromagnéticas, que são responsáveis por mudar o seu estado. Assim como diferentes estados de emoção, percepção e sentimentos resultam em diferentes frequências eletromagnéticas. Então, para nós tentarmos perceber um pouco esta questão da vibração e como os pensamentos, os sentimentos, emoções e palavras podem gerar uma determinada vibração, eu trouxe-vos um pequeno vídeo para nós podermos perceber o que é isto. Veio do Japão, do Sr. Masaru Emoto. Sr. Emoto ficou terrivelmente interessado na estrutura molecular da água e o que a afeta. O recado é o da mais água. receptivo dentre os 4 elementos. O Sr. Emoto pensou que poderia responder a eventos não físicos. Realizou então uma série de estudos, aplicou estímulos mentais e a fotografou com um microscópio de campo escuro. Esta primeira foto é uma foto da água Represa da Fujiwara antes. E esta foto é a mesma água após receber uma bênção de um monge zen budista.
Represa Fujiwara após Agora, oferta nessa de próxima prece. série de fotos, o Sr. Emoto imprimiu palavras, colocou-as nas garrafas Água de destilada. água destilada e deixou-as por uma noite. Esta primeira fotografia é uma foto da água destilada pura, só a essência de si mesma. Essas fotografias subsequentes, como podem ver, são todas diferentes. Esse é o Shi do amor. Shi do amor. E aqui podemos ver o obrigado. E podem ver onde ele colocou a palavra nesta garrafa aqui. Primero hice un experimento con dos palabras, que es gracias y estúpido. Bueno, cada palabra escrita pegamos en la botella desde donde sacamos la muestra y después sacamos el cristal. Entonces, en caso de las gracias, salió un cristal bien formado. En caso de estúpido, salió un cristal deformado. Dejando el agua de grifo un día, reposando, diciendo las palabras como amor y gracias, ya que el agua nos transporta la energía. Pues de esa manera, esas sustancias que vitalmente son negativas, pues se pueden neutralizar. Y antes de beber, agitando un poco el agua, pues de esa manera el agua se activa, con lo cual es lo que se podría hacer en el nivel individual. Então, depois de termos visto este pequeno vídeo que nos ajuda a elucidar e a compreender melhor
Se calhar agora damos ainda mais valor à nossa água fluidificada, não é? A água que nós levamos para a nossa casa, que é aqui fluidificada pelos bondosos espíritos, pelas nossas preces, por esta vibração, por esta sintonia, que tem de facto uma capacidade incrível de nos reequilibrar. E que escolhemos nós. Ter moléculas, ou seja, no nosso próprio ser, no nosso próprio corpo, alimentar moléculas de amor, de obrigado, de apoio ou de ódio, palavras de insulto, maldição. Na verdade, somos nós que criamos tudo isto e que não temos consciência que somos nós próprios que causamos dano a nós mesmos. Achamos sempre que somos a vítima do que é exterior a nós. Mas somos nós próprios, de facto, que causamos esse dano. Então agora vamos entender melhor o que é o espírito. O espírito é o centro da vontade e a fonte geradora de todos os comandos que chegam ao perispírito sob as formas mais diversificadas. Vejam, o espírito é que comanda. Segundo o psiquiatra Jorge Andréa dos Santos, é no espírito que se encontra o inconsciente puro, o inconsciente passado e o inconsciente atual. Essas zonas do espírito são capazes de regular os eventos psíquicos e influenciar toda a teia de relações do indivíduo. Pitágoras, ano 582 a 497 a.C., já afirmava que a alma é a verdadeira substância distinta do corpo, ao qual pré-existe e no qual se encarna. Também Sócrates, 470 anos a 399 anos antes de Cristo, já nos dizia que o espírito é a causa da vida no corpo. Desde que esse princípio animador o abandona, o corpo perece e morre. Hernani Guimarães de Andrade, engenheiro e parapsicólogo, agora mais na nossa atualidade, definiu o espírito como um arquétipo tetradimensional, histórico e auto-organizado. Possui, portanto, o arquivo completo de sua evolução histórica e atinge por seus próprios meios estágios mais avançados, armazenando experiências pregressas e delas se valendo para evoluir progressivamente. Então, o espírito é o resultado do aperfeiçoamento da energética espiritual ou princípio inteligente, o qual progride através dos reinos da natureza, até à sua completa individualização, recebendo então o nome de espírito, e, portanto, imortal e de natureza extrafísica. Todos os espíritos foram criados simples e ignorantes. Não há discriminação. Como foram criados simples e ignorantes, todos os espíritos são educáveis para a perfectibilidade. Os espíritos são constituídos de matéria quintessenciada. É um tipo de energia de grande pureza e sutilidade. Sua coloração varia do escuro ao brilhante, conforme seu grau de evolução. Liga-se à matéria por intermédio de seu corpo semimaterial ou perispírito. Como se liga à matéria uma vez, poderá ligar-se várias vezes e aqui se dá a reencarnação. A aura, como temos ouvido já tanta vez e por vezes não entendemos o que é a aura, é um campo de força eletromagnética, é a energia que exteriorizamos de nossa mente
e que envolve o nosso corpo perispiritual e expressa a saúde do espírito. Mas quem comanda a mente é o espírito. Diz-nos André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos: todas as agregações celulares emitem radiações que se articulam através de sinergias funcionais a se constituírem de recursos que podemos nomear por tecidos de força em torno dos corpos que as exteriorizam. Todos os seres vivos, por isso, se revestem de um halo energético que lhes corresponde à natureza. No homem, semelhante projeção surge profundamente enriquecida e modificada pelos fatores do pensamento contínuo, que, em se ajustando às emanações do campo celular, lhe modelam em derredor da personalidade o conhecido corpo vital ou duplo etéreo de algumas escolas espiritualistas, duplicata mais ou menos radiante da criatura. Então significa que cada um de nós tem uma assinatura própria energética, dependendo dos seres que nós somos, daquilo que nós emitimos através dos pensamentos, dos sentimentos, das nossas atitudes. E a coloração depende sempre de nós próprios e varia entre o mais escuro e o mais claro, mediante a evolução de cada um. Então, nós irradiamos energia com uma determinada vibração, ou seja, na verdade, dependendo da nossa própria assinatura energética. E influenciamos o nosso campo energético, mas também influenciamos o meio exterior. Mas não podemos esquecer que também absorvemos vibrações. E essas energias absorvidas são constituídas das energias e vibrações do ambiente em que estamos inseridos e constituem-se dos elementos presentes da natureza, como o fluido cósmico universal, radiações eletromagnéticas, etc., mas também de fluidos, ou seja, emissões energéticas de processos orgânicos ou perispirituais de outros seres da criação e de vibrações e pensamentos advindos de outros seres humanos ou espíritos. Então nós estamos aqui sempre neste intercâmbio. Nós influenciamos o meio em que estamos e influenciamos também com as nossas vibrações os outros seres da criação. Da mesma forma, nós também absorvemos essas energias. E vamos ver como. Essas energias que nós absorvemos são metabolizadas e absorvidas em componentes específicos da nossa circulação energética. São distribuídas em todo o nosso organismo físico e perispiritual, servindo como verdadeiro alimento para o complexo humano. Como é maravilhoso nós estarmos no meio da natureza e sentirmos, de facto, que aquela energia da natureza nos regenera, nos revitaliza, nos reequilibra. Absorvemos essa energia. Ai de nós se nós não tivéssemos a natureza. Por ser um processo automático, a absorção de energias pelo nosso organismo está ajustado naturalmente e automaticamente ao padrão energético e vibratório específico do indivíduo, ou seja, ao nível vibratório correspondente ao seu estado mental, espiritual do momento. Ou seja, as energias absorvidas são do mesmo padrão vibratório em que ele se encontra. O nosso complexo energético tem uma espécie de filtro que deixa passar apenas as energias com as quais somos afins. Então isto é mesmo muito importante, porque nós não somos vítimas de nada nem de ninguém.
Somos nós próprios que, em sintonia, no fundo, atraímos as mesmas energias iguais às nossas. E permitimos que essas energias realmente penetrem em nós, ou seja, nós absorvemos essas energias porque estamos no mesmo padrão vibratório. E isto é mesmo muito importante para termos consciência que, de facto, nós somos os grandes responsáveis da nossa vida, em tudo. Em tudo. Então, é fácil deduzir que se absorvemos um determinado padrão energético com uma certa qualidade, seja ela positiva ou negativa, a metabolização dessas energias produz componentes energéticos de qualidade similar, que se distribuem pelo nosso organismo físico e perispiritual, afetando com a qualidade inerente ao tipo e qualidade da energia absorvida. Isto é tudo muito, muito simples de nós percebermos, até na nossa vida mais física e mais material. Que tipo de ambiente nós nos sentimos atraídos? Nós vimos a influência de determinadas palavras na água e percebemos que somos formados, essencialmente, 70% do nosso corpo é água. Então, mediante o ambiente em que nós realmente nos sentimos atraídos e constantemente estamos inseridos, vai também influenciar a nós próprios. Por aí nós percebemos quem somos. Os meios onde estamos, as relações que temos, os problemas que vivemos e às vezes são padrões que estão constantemente a acontecer. Como nos damos com os outros, como nos posicionamos na vida. Isso diz tudo o que somos. Se somos energias positivas ou negativas. É fácil de entender isto. Só que nós muitas das vezes, ou se calhar quase sempre, não queremos ver isto. E não é fácil. Isto é um trabalho interior e é duro. Então é necessário a vigilância constante sobre a nossa sintonia mental espiritual. Porque se nós começarmos a analisar verdadeiramente o tipo de pensamentos que vamos tendo ao longo do dia, fizermos mesmo paragens para perceber o que é que eu estou a pensar. Porque nós não conseguimos analisar, os pensamentos são tão rápidos que nós não temos essa capacidade de análise. Mas temos capacidade de análise quando nos sentimos que não estamos bem. Quando nós não nos sentimos bem, uma dor de cabeça, um mal-estar, uma sensação estranha, deixa-me cá ver o que é que eu estou a pensar. Deixa-me cá analisar. Ou o que é que foi que eu disse? Que sentimento é que eu tive? E é por aí. É por aí. O caminho é por aí. É esta autoanálise constante. Então, esta análise constante vai nos ajudar realmente a termos mais consciência de nós próprios e sermos senhores de nós próprios, entre aspas, porque só o Pai realmente é que tem o poder absoluto. Mas nós também temos esse poder em nós, de mudarmos se entendermos que devemos mudar. Só não mudamos porque somos preguiçosos e porque nos acomodamos e porque não temos de facto esta consciência. Porque nós estamos cá exatamente para isso, fazer mudanças interiores. Não estamos cá para passear e para viver a vida da melhor forma. Também faz parte. E podemos fazer essa mudança interior também passeando. Mas o nosso trabalho, o nosso processo aqui, neste plano terreno, é exatamente para tomarmos consciência de nós próprios e fazermos as mudanças que temos que fazer. Então, quando as nossas vibrações são
de uma sintonia mais baixa ou mais negativa, vamos nos afinizar com determinado tipo de pessoas afins, mas também com os espíritos afins. Então somos nós que nos colocamos a jeito. Somos nós que nos colocamos a jeito. Nós não somos as vítimas, nós é que nos colocamos lá. Nos posicionamos no momento certo para que recebêssemos essa influência. Então, tão importante é parar, olhar para dentro de nós próprios, que não é fácil. Eu estou a falar por mim e penso que todos nós, mas é preciso, é mesmo necessário. Fazemos uma introspeção honesta, analisarmos as nossas emoções. As nossas emoções dizem-nos exatamente a vibração em que estamos. Dizem-nos. É simples isto. Precisamos de estar atentos a analisarmos isso. Como é que eu me sinto? Se estou com medo? Esta sensação de insegurança? Tristeza? Tudo isto é negativo. E se estamos a viver momentos difíceis, de grandes transições no planeta Terra, as dores que precisamos passar, nós que seguimos Jesus, nós que já temos algum conhecimento da doutrina dos Espíritos, temos a obrigação de cuidar da nossa mente e vibrar em pensamentos positivos. Não podemos estar constantemente a dizer mal de tudo e de todas as coisas. Está tudo mal, está tudo... Não podemos, temos que mudar esse paradigma. Temos que vibrar na fé, na esperança, na positividade, porque nós sabemos que Jesus está ao leme. Ninguém está desamparado. E, portanto, confiemos. Então, o caminho da evolução, da nossa felicidade, do nosso bem-estar, depende de nós. Não é da sociedade, não é do pai e da mãe, não é do marido, nem é do trabalho. Porque se eu não estou ajustada aqui ou acolá, eu também posso mudar isso. Certo? É tão simples quanto isto. E o grande trabalho da nossa existência é exatamente este trabalho interior, de olhar para dentro de nós. É um trabalho árduo de autoconhecimento e autoaperfeiçoamento. E encarar isso. Olhar para o espelho e olhar mesmo verdadeiramente. Tu ainda és assim. Tu ainda tens esta fragilidade. Mas eu vou esforçar-me para mudar. Ninguém aqui é perfeito. Nenhum de nós. Senão já cá não estávamos, não é? Sabemos. Mas temos obrigação. Para nós próprios, é um compromisso nosso. Não é uma obrigação para os outros. É para nós próprios. É o nosso maior compromisso connosco mesmo. Deus deu-nos a oportunidade de reencarnarmos. É uma grande oportunidade. Façamos de facto aproveitemos, porque para nós é. Então eu termino com uma frase de Allan Kardec que eu acho que é extraordinária. É pela educação, e essa educação começa em nós, muito mais do que pela instrução, que vamos atingir o progresso moral. Portanto, essa educação tem que passar a ser, não é só nas crianças, às vezes os pais têm que ser os primeiros a ser educados, uma educação nossa, própria, pessoal. Muito obrigada.